Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero, antes de começar o nosso vídeo, pedir a vocês que se inscrevam. Meu nome é Fred, do nosso canal Escola Teológica Católica. E eu quero pedir a vocês que se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos, deixem o seu like, seu comentário, suas dúvidas, perguntas, sugestões, para a gente poder evangelizar o maior número possível de católicos e pessoas que queiram aprender um pouco de teologia, ok? Gente, hoje eu vou fazer um tema de uma pessoa que me pediu esse tema, uma amiga de Miracema, que eu não vou dizer o nome dela para não comprometê-la, que é um tema um pouco delicado, né, que muita gente tem dúvida e pode dar problemas para ela. Então eu não vou dizer o nome dela, mas ela sabe quem é, que ela me pediu para eu poder abordar este tema aqui no canal. Qual é o tema que nós vamos abordar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o dízimo. Afinal de contas, gente, o dízimo, nós somos obrigados a dar o dízimo para a igreja? Se eu sou obrigado a dar o dízimo, quanto que eu preciso dar? Quanto que eu tenho que dar? Como eu preciso? Da onde que eu tenho que tirar esse dinheiro? Ou eu não sou obrigado a dar o dízimo? Outra coisa, o dízimo, qual é a finalidade dele? Eu preciso dar o dízimo para quê? O que que a igreja nos diz sobre isso? Então nós vamos abordar tudo isso. O que que a Bíblia fala do dízimo? E o que que a igreja nos ensina? O que que a igreja católica fala sobre o dízimo? Então vamos lá. Eu quero que você abra. O primeiro texto que nós vamos abordar aqui sobre o dízimo é Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Profeta Malaquias é o último livro dos profetas do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Enquanto você vai abrindo aí, seja católico ou protestante, que esse livro tem nas duas Bíblias, eu quero já começar a falar alguma coisa sobre o dízimo. Veja, nós temos uma visão um pouco diferente dos nossos irmãos protestantes. Uma vez, ele me abordou, um protestante me abordou, ele até já faleceu, que Deus o tem em bom lugar, eu rezo pela alma dele, mesmo não sendo católico, morreu protestante. Ele veio me questionar sobre a questão do dízimo, que o dízimo era um mandamento, ou seja, que o dízimo é uma obrigação. Todo cristão precisa dar o dízimo para a igreja. E aí eu conversando com ele, eu falei, e eu já tinha feito teologia, mas eu ainda não tinha o conhecimento todo que eu tenho hoje, mas graças a Deus deu para me argumentar com ele, coisa que muitos católicos não fazem. O católico não sabe argumentar com o protestante, nem com ninguém.
mas eu pude argumentar e falar para ele. Primeira coisa, o dízimo não é um mandamento. Nós conhecemos lá o Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos da lei de Deus. Não fala em dízimo. Está lá os 10 mandamentos, para quem quiser ver. A nossa moral, está no nosso catecismo. Não fala em dízimo. Então, primeira coisa, né, alguns irmãos protestantes dizem que o dízimo é um mandamento. Não é. Pelo menos não está nos 10 mandamentos. Então, para a Igreja Católica, o dízimo não é um mandamento. Então, se não é um mandamento, então eu não sou obrigado a dar o dízimo? Não é isso que a Igreja ensina. Ok? Mas para que então que serve o dízimo se ele não é um mandamento? Primeira coisa que você tem que entender. O dízimo era uma lei, não é um mandamento, é uma lei do Antigo Testamento. Olha o que diz aí Malaquias 3:10. Vamos ler aí. Malaquias 3:10. Olha o que diz o texto. Lembrando, gente, que estamos no Antigo Testamento, ok? Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei o dízimo integral. Trazei o dízimo integral para o tesouro do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me com isso, disse o Senhor dos Exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Então os nossos irmãos pegam esse texto, nossos irmãos protestantes pegam esse texto, algumas igrejas, e colocam isso como mandamento. Não, é obrigado a dar o dízimo. Aqui na Bíblia está mandando dar o dízimo e que você vai ser abençoado pelo dízimo que você vai dar. Diz aqui bem claro. Mas eles esquecem que nós estamos no Antigo Testamento. Trazei o dízimo para o tesouro do templo. Que templo? O templo de Jerusalém. O templo de Salomão. Ou seja, aqui está falando para os judeus. Você é judeu? Você não é judeu, você é cristão, meu irmão. Então, o dízimo não é uma lei do Novo Testamento, é uma lei do Antigo Testamento. Tanto que no Antigo Testamento, que no Novo Testamento, você não vai achar a palavra dízimo. A única vez que Jesus fala de dízimo é naquela passagem com os fariseus, naquela briga com os fariseus, em que Jesus fala, né, que eles dão o dízimo, mas eles não fazem a vontade de Deus. É a única vez que Jesus cita dízimo. Mas Jesus não fala nem que é para pagar, nem que não é para pagar. Tem um outro texto em que Jesus fala, mais ou menos assim, para os judeus, que aquela passagem que aquele homem ficou rezando diante de Deus, falando que ele era um pecador e o outro falando que ele era santo. Então Jesus fala que era para ele continuar sendo judeu, ou seja, pagando o dízimo, mas que ele não fosse orgulhoso como aquele que estava rezando achando que era o bonzão. Então é as duas vezes que Jesus toca na palavra dízimo, mas Jesus não fala nada, nem para pagar nem para não pagar. O dízimo, gente, é uma lei do Antigo Testamento. Aqui ele está falando para os judeus, para o templo de Jerusalém, para levar o dízimo para o templo de Jerusalém. Olha o que Jesus diz, sem mencionar a palavra dízimo, que não tem no Novo Testamento. Você pode procurar que você não vai achar. Tem oferta. Aquela viúva que deu aquela oferta, ela deu. Oferta não tem nada a ver com dízimo. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Vou explicar daqui a pouco. Agora, olha o que Jesus fala, sem mencionar a palavra dízimo, no Evangelho de São Mateus. Abra aí, Mateus 10. Sem citar a palavra dízimo, olha o que Jesus diz para os apóstolos.
do capítulo 10, versículo 8. Jesus falando para os discípulos, para os apóstolos, a missão da igreja. Lá, gente, é a igreja do Antigo Testamento. Agora é a igreja do Novo Testamento. Os apóstolos. Olha só o que Jesus fala para a igreja, que são os apóstolos. Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai os doentes. É isso que a igreja tem que fazer. Curar os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, gente, as coisas de Deus não podem ser cobradas. Então, gente, a graça de Deus, ela é de graça. A salvação de Jesus Cristo, ela é gratuita, não depende de dinheiro. Então, o dízimo que você dá não é para você obter graça de Deus. Então, aquele que não dá, então não vai ter a graça de Deus? Não tem nada a ver. Jesus diz aqui, dai de graça o que de graça recebestes. O que é que nós recebemos de graça? A salvação. A salvação custou o sangue de Cristo. Não custou o dízimo, não custou o meu dinheiro. Então, Jesus está falando aqui que a graça dele é gratuita e nós também não devemos cobrar. Agora, olha o que ele diz depois. Não leveis ouro nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Então, gente, o que a igreja diz sobre dízimo? Não é porque o dízimo não é oferta, não é porque o dízimo não é mandamento, que não é uma lei do Novo Testamento, que você não deva pagar o dízimo. Claro que deve pagar. Mas não para você receber bênção, mas para você ajudar a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, o dízimo é para você ajudar a igreja. A igreja não vive de vento. Olha o que ele diz aqui. O operário é digno do seu sustento. Quem é o operário da igreja? É o padre. Gente, o padre deixa de constituir uma família. O padre não vive de vento. Ele tem que comer, ele tem que beber, ele tem que ter um carro. Não tem? Ou ele vai andar a pé? Não pode. Ele vai andar de ônibus? Não pode. Então o dízimo é para as obras sociais. A igreja tem as obras sociais. Outra coisa, a igreja tem água, luz, telefone, tem ventilador, ar-condicionado. Eu vejo muita gente reclamar das salas quando vai estudar. Eu estou sentindo calor. E você acha que ventilador não gasta, não? Ar-condicionado não gasta, não? Então, meu irmão, minha irmã, o nosso dízimo é para isso. Então, olha o que diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Olha o que São Paulo diz. Sabei que quem semeia com... Nossa, palavra difícil. Nossa, que palavra difícil. Meu Deus. Quem semeia... Uma palavra aqui difícil, gente. Também colherá. E quem semeia com largueza também colherá. Versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. É aqui que eu queria. Cada um dê como dispôs o seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, meu irmão, minha irmã, se você dá o seu dízimo com raiva, não dê. Se você não quer dar, se Deus não tocou no seu coração, não dê. Não é obrigatório.
Mas a igreja pede que você seja um dizimista. Eu sou dizimista. Agora, o que é o dízimo? O dízimo não é oferta. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Oferta, você doa o que você quiser, a hora que você quiser. Dízimo não. Dízimo é do seu salário. Você não recebe um salário, seja aposentado ou trabalhando. É você tirar uma quantia para a igreja. Isso é dízimo. Oferta não. Oferta você tira lá a quantia que você quiser e pode ser do salário ou não do salário, de qualquer coisa. Agora, o dízimo é do salário que você recebe todo mês. Quanto que é o salário hoje? 1.300 e pouco? 1.400 e pouco? Não sei. Vamos supor que é 1.400. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Eu recebo 1.400, eu vou dar 100 reais para a igreja para o dízimo. Isso é dízimo. Dos 1.400 do meu salário, eu vou tirar 100 para a igreja. Isso é dízimo. Entendeu? Isso é dízimo. Oferta não. Oferta, eu vou lá, dou 50 reais. Eu recebi aqui um dinheiro, eu vou lá, dou 50, dou 100, dou 100. Aí é oferta. Agora, dízimo é do salário. Agora, valor. Os nossos irmãos protestantes, eles levam ao pé da letra. Tem que ser 10%, porque a palavra dízimo significa 10%. Dízimo quer dizer 10%. Eles interpretam isso ao pé da letra. Só que o dízimo é uma palavra do Antigo Testamento, não é do Novo. Você não vê a palavra dízimo no Novo Testamento. Então a igreja entende que você não é obrigado a dar 10%. Esse meu parente que veio me questionar, ele falou que era obrigatório dar 10%, que para ele dízimo era mandamento. Para nós, além de não ser mandamento, você não é obrigado a dar 10%. É preferível você dar 100 reais com prazer do que você dar 10% com raiva. Agora, se você quer dar 10%, você pode dar. O valor, gente, quem vai dizer é você, não é a igreja. Por isso que muita gente hoje está enriquecendo. Porque, pega o dinheirinho para ele, pega o dízimo para ele. Se você não der o dízimo, você não vai ser abençoado. Se você não der o dízimo, agora se você der o dízimo, você vai ter bênção, você vai ter carro do ano, você vai ganhar na loteria, você vai ter casa bonita. Onde que Jesus está dizendo isso? Onde que Jesus disse isso? Por causa da tal da lei da prosperidade lá do Antigo Testamento. Os judeus, eles não acreditavam na vida eterna, então para eles tinha que ter tudo aqui. Então você dava o dízimo, você ia ser abençoado e você ia ter bens aqui nessa vida. Mas nós estamos no Novo Testamento e nós cremos na vida eterna. Então você não acha que você dando o dízimo você vai... então quer dizer que eu vou dar 10%, o outro vai dar 5%, eu vou ter mais bênção do que o outro. Não, senhor. Nós vimos lá, a bênção de Deus é gratuita. O dízimo não é para bênção, o dízimo é para você ajudar a igreja. O dízimo é para a igreja, para o sustento do sacerdote. Outra coisa, você é batizado na igreja, você é crismado na igreja, você acha que isso não custa não? Material, é vela, é isso. Nós crismamos 1.600 ano passado. Você acha que a igreja vai tirar isso da onde? É do dízimo da oferta, gente. A igreja arrecada muito. Que arrecada muito o quê? Que arrecada muito o quê, gente? O padre agora já falou, vai ter que reformar a igreja, porque vai fazer 100 anos. A igreja tem algumas coisas precisando reformar. Até hoje não reformou o piso, até hoje não reformou o teto. A igreja arrecada muito. Que arrecada muito o quê? Por que a igreja muitas vezes tem que fazer rifa? Muitas vezes a igreja tem que fazer bingo, tem que fazer quermesse. Por quê? Porque às vezes o dízimo e a oferta não cobrem isso tudo. As pessoas acham que as coisas vivem, que tá barato as coisas hoje. Você vai fazer alguma coisa, tá barato? Então as pessoas acham que a igreja vive de vento. A igreja, gente, ela não é só espiritual, não, ela é material também. A igreja precisa de bens materiais. A igreja não é só espiritual, como dizia o Lutero, não. Ela tem a parte humana também. Claro que a gente recebe muitas doações, graças a Deus, mas muitas coisas a gente tem que tirar do nosso bolso. Muitas vezes o padre tem que tirar do dízimo da oferta.
É um que pede uma coisa, que pede uma cesta básica, que pede isso. Muita gente doa, mas muita gente não doa. Então a igreja que tem que arcar. Então, meu irmão, minha irmã, o que a igreja diz sobre dízimo? A igreja diz o seguinte: Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2043. Olha o que diz a igreja. Parágrafo 2043 do nosso catecismo. Diz assim: o quinto mandamento da igreja, não é os 10 mandamentos, tá? É o mandamento da igreja, para você ajudar a igreja. Diz assim: a igreja em suas necessidades, tá vendo? Então a igreja tem necessidade, claro. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja. Cada um conforme as próprias possibilidades. Tá vendo? Então, meu irmão, você vai ajudar de acordo com o que você pode. Ah, esse mês eu posso dar 10%. Dê 10%. Ah, esse mês eu estou apertado, eu vou dar 5%. Dê 5%. Ah, esse mês Deus me abençoou, então eu vou dar 15%. Dê 15%. Não importa o valor, meu irmão. Não importa. Deus ama aquele que dá com alegria. Agora, dê de coração. Se for para você dar com raiva, não dê. Deus não gosta disso. Não. Eu prefiro você não ser dizimista. Agora, se Deus tocou no seu coração, eu quero ajudar a igreja, vá lá. Eu sou dizimista, graças a Deus. Só não dou quando eu não posso, quando eu não tenho condição. Mas se eu tenho condição, eu dou. Não me importa o valor. Eu nem quero saber. Eles nem perguntam, eles perguntam porque eles têm que anotar lá, eles anotam. Ok? Mas não interessa. Outra coisa, aqui a igreja faz prestação de contas do seu dízimo. O seu dízimo vai para isso, isso, isso. Eu acho que todas as igrejas deviam fazer isso. O meu dízimo vai para isso, para isso, para isso, para isso. Você vê onde seu dinheiro está entrando. Graças a Deus a igreja que eu frequento faz isso. Nem todas fazem, mas a minha faz. Fica uma coisa transparente. Você sabe onde seu dinheiro está indo. E eu tenho muito orgulho da igreja que eu frequento. O catecismo e nenhum outro documento da igreja obriga que o dízimo seja 10% do salário, embora muitos adotem isso na prática. A igreja não obriga 10%, mas muitos gostam de dar 10%. Beleza, se você tem como dar os 10%. Agora, você não pode, gente, impor para todo mundo para dar 10%, como fazem, infelizmente, né, alguns irmãos protestantes. Aí é problema deles. O católico não é obrigado a dar 10%. Agora, ele tem que ajudar a igreja. Principalmente se ele... Eu estou falando do católico que frequenta a igreja. Eu sei que tem muita gente que não frequenta, que também gosta de ajudar. Eu conheço muita gente que não frequenta, mas ajuda a igreja. Agora, é principalmente para aqueles que frequentam. Você não frequenta a igreja? Você não gosta de uma igreja limpinha, arrumadinha? Não gosta? Então você tem que ser o primeiro a ser dizimista. É igual eu estou falando, você vai estudar, você não gosta de uma sala com ar-condicionado, com ventilador. Isso tudo custa dinheiro. Então, gente, nós que frequentamos, nós temos muito mais obrigação do que aquele que não frequenta. Agora, aquele também que não frequenta, se ele quiser também ajudar, ele pode ajudar. Mas a obrigação maior somos nós que frequentamos. Entenderam? Então, gente, o dízimo, ele não é um mandamento. Mas a igreja católica é a favor, sim, do dízimo. Ela tem a pastoral. Todas as igrejas têm a pastoral do dízimo. Eu já participei, eu já fui da pastoral do dízimo, mas hoje eu não sou mais da pastoral do dízimo. Mas eu sou dizimista e eu sou a favor, sim, do dízimo. Tá? A minha opinião, não é a minha opinião, né? A minha opinião é a opinião da igreja. Mas eu como católico praticante, eu sou sim a favor do dízimo,
E eu acho que todo católico praticante deveria ser dizimista. E principalmente não ficar criticando a igreja, pelo amor de Deus. Que a igreja é rica, que a igreja arrecada muito. Eu já vi até pessoas católicas falando isso, gente. Vá ver primeiro, né? Outra coisa que a igreja faz aqui, ela deixa o balanço lá para todo mundo ver. Não é só na missa, não. O pessoal lá da pastoral fala, ó, a planilha tá lá na secretaria para todo mundo ver. Quem quiser ver, vai lá ver. Gente, tem alguma outra igreja que faz isso? Essa transparência, isso me dá um orgulho muito grande. Mas isso me dá orgulho. Então, aí que eu dou o meu dízimo com mais gosto ainda. Porque eu sei que esse dinheiro está indo, é para as obras sociais, é para sustento dos sacerdotes, é para as pastorais, e é para a catequese, que eu participo da catequese, eu vejo quanto que arrecada, quanto que gasta. É camisa. Ó, isso aqui é uma camisa de uma pastoral da igreja. Tudo isso não é de nada nesse mundo, gente, é de graça. A única coisa que Jesus falou que é de graça é a bênção de Deus. Mas, tirando isso, nada nesse mundo é de graça. Nada. Ninguém faz nada de graça, nem para a igreja. Outra coisa, a igreja tem que cobrar. Por que a igreja cobra, às vezes, para fazer um casamento? Isso aí já não é dízimo, isso aí chama-se espótula. A igreja, às vezes, cobra para fazer um casamento. Por quê? Mas a igreja tem que cobrar, justamente por isso. Se a igreja tivesse um bom dízimo, se a igreja tivesse uma boa oferta, não ia precisar cobrar. Mas por que a igreja cobra? Porque não dá, só o dízimo não dá. Aí agora, por isso que eu falo, quando tem que elogiar, eu elogio. Nesse ponto aí, os nossos irmãos protestantes são mais fiéis. Eles são dizimistas e a maioria deles dá 10% mesmo. Eu acho errado eles querer impor para todo mundo, na marra. Isso aí que eu sou contra. Mas eu acho bonito que a maioria deles dá os 10%. Agora também não vai fazer loucura também. Eu conheci um homem que ele estava reclamando que a mulher dele deixava de comprar o leite para casa para dar o dízimo. Aí não. Aí não, Deus não quer isso. Primeiro, sua casa. Ele vai cuidar dos filhos. Aí, né, tira lá, é o que eu falei, do seu salário sobrou um dinheirinho, dá para a igreja. Ou tira, faz um balanço. O que eu vou gastar esse mês? Vai dar para dar um dinheirinho na igreja, dá menos dessa vez. Se esse mês apertou mais, dá menos. Não se preocupe com valor. Agora, nesse ponto aí, os nossos irmãos protestantes, eles são mais fiéis do que os católicos. São muito relaxados. Muito relaxados. Tá? E pior ainda, ficam criticando. Falando que a igreja arrecada muito. Tá, arrecada muito sim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Minha irmã, minha amiga, que você pediu aí o vídeo sobre o dízimo, eu espero que tenha esclarecido a vocês. Então, oferta é uma coisa, dízimo é outra. Espero que vocês tenham entendido. E também tem a espótula, que a gente paga também, às vezes, não é? A igreja pede, né, para celebrar um casamento, que tem que botar flor no altar, tem que botar... todo mundo quer a igreja enfeitada, mas não quer pagar. Ué, quanto mais você quiser coisa emperequetada, tem que emperequetar a igreja toda. Então, meu irmão, você tem que pagar. É você que tem que pagar. Ué. Então, isso tudo também, a igreja também, infelizmente, precisa arrecadar, precisa comprar. Precisa cobrar. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.